na oração da manhã, esse momento, queremos dedicar ao Espírito Santo de Deus, que é o nosso ajudador, nosso auxiliador. Não sabemos o que vai decorrer durante esse dia, mas sabemos que o Senhor é aquele que nos provê, é aquele que nos protege, é aquele que nos guarda, que nos cerca por detrás e por diante, e Ele põe a sua mão sobre nós para nos proteger. Ele é o nosso Senhor, o nosso Pai, e Ele quer cuidar de cada um de nós. Então, por isso que todas as manhãs nós oramos, nós agradecemos e pedimos a sua proteção para mais um dia. Nesse momento, eu quero relatar uma história com vocês antes de orar, uma história que está em 1 Samuel, capítulo 4, onde o povo de Israel, ele vai para a guerra contra os filisteus. E naquele momento que o povo de Israel saiu ferido e perdeu a batalha, voltando para o arraial aqueles que ainda estavam vivos, e ali se juntaram com os líderes, e aí falaram: por que o Senhor Deus nos deixou perder a batalha? Aí eles lembram da Arca da Aliança, eles lembram da presença de Deus. E diz que está lá em Siló: vamos trazer a Arca da Aliança e novamente vamos para a guerra. E ali eles trouxeram a Arca da Aliança e foram para a guerra, novamente contra os filisteus. E ali, quando chegaram na guerra, eles perderam a guerra, tá bom? Novamente, tiveram uma grande matança maior, e aí a Arca da Aliança foi roubada do povo. A presença do Senhor foi retirada de Israel, do povo. E ali eles perderam novamente a batalha. Eu quero trazer esse ensinamento para ti. Primeira coisa que eu quero te falar a respeito de não ir para a guerra sem a presença de Deus. Não podemos ir para a guerra sem a presença. Não podemos viver sem a presença de Deus. Sabemos que o mundo tem variações, tem sistema. O mundo aí afora é de muita extremidade e nós precisamos de proteção, nós precisamos da presença de Deus para nos proteger. Então, queridos, a presença de Deus é a nossa proteção. É ela que nos guarda, é ela que nos protege. E o povo de Israel foi para a guerra sem a presença. Não tem outra. Se a gente vive sem a presença de Deus, se a gente não busca a proteção, não busca conviver com a presença de Deus, nós vamos perder as guerras que se levantam. Nós vamos perder a guerra. Porque não é sobre nossa força, nem nossas habilidades. É sobre a presença de Deus. O inimigo, ele tem medo da presença de Deus. O homem sem a presença de Deus, o inimigo, ele não tem medo. Porque quem coloca medo em todo inimigo que se levanta contra nós, seja uma enfermidade, seja uma escassez, seja uma falta de oportunidade, seja de fato principados, potestades, como o apóstolo Paulo fala, é a presença de Deus, que não deixa que as setas do inimigo nos toquem, que não deixa que a mortandade nos toque, que não deixa que as coisas nos toquem, é a presença de Deus nos protegendo, nos guardando. Então o povo de Israel foi sem a presença de Deus. E ali não deu outra. Pessoas morreram, pessoas foram feridas. E aí eles colocam a culpa em Deus, porque perderam a guerra. Muitas vezes querendo colocar a culpa em Deus. Por que não está acontecendo isso na minha vida, Senhor? Por que o que eu faço não dá certo? Por que, Senhor, eu estou perdendo as coisas? Por que eu estou sendo derrotado nas coisas? Por que eu estou sendo ferido? Por que gente que se aproxima de mim tem morrido emocionalmente, morrido financeiramente, tem morrido.
Por quê? Porque você está andando sem a presença de Deus, é ela que te testifica. Então, queridos, eles voltaram e aí falaram por que Deus, colocaram a culpa de Deus por ter perdido a batalha. Não podemos colocar a culpa em Deus se a gente anda sem a testificação dele, da presença dele. Por quê? Eu quero falar para ti que a presença de Deus é onipresente, onipotente e onisciente, sim. São 3 dimensões, mas não é porque Deus é onipresente, está em todos os lugares, que ele se manifestará em favor. Não. Veja que Deus não se manifestou em nenhum momento em favor daquele povo. Primeiramente, eles não levaram a presença de Deus para a guerra. Deus não se manifestou. Não só o fato de você dizer, eu sou um cristão, eu sou uma pessoa que creio em Deus, não quer dizer que Deus ele vai intervir em teu favor. Não. Você precisa não só crer nele, você precisa viver com ele uma intimidade diária, um respeito mútuo, né? Um cuidado mútuo. Você precisa para que a presença se manifeste em teu favor. Amém? Agora vamos para a segunda parte. Eles colocaram a culpa em Deus, mas depois eles lembraram da Arca da Aliança, que Deus estava em Siló. Então falaram, vamos para a guerra novamente. E agora vamos trazer a Arca da Aliança, vamos trazer a presença para a gente ir para a guerra com ela, porque certamente ela vai nos dar vitória. Amém? Agora, segunda coisa, não podemos lembrar da presença de Deus só quando estamos em ambientes de perda, só quando estamos perdendo, só quando estamos passando por dificuldades, só quando estamos feridos. Não. Esse povo só lembrou da presença de Deus porque perderam a guerra. Não podemos lembrar de Deus só em tempos difíceis. Ele tem que ser nossa primazia, ele tem que ser tudo aquilo que a gente tem como primeiro em nossa vida. Ele tem que ser em primeiro lugar em tudo. Não podemos lembrar só de Deus quando perdemos a guerra. Esse é o segundo ponto que eu quero te falar. Agora vamos lá. Chega a presença de Deus de Siló lá no arraial, né, dos hebreus, no arraial do povo de Deus. E diz que eles gritaram tão forte que o chão tremeu. E os inimigos dos filisteus ouviram o grito e a terra tremendo. E disse, ai de nós, porque chegou o Deus do povo hebreu, que libertou eles dos Egito, e fizeram barbaridade com os egípcios. Ai de nós. Eu quero dizer que o inimigo tem medo não de você, o inimigo tem medo da presença de Deus que anda com você, que está com você. Aleluia. Quando a presença chegou no arraial, o inimigo gritou de medo e disse, estamos perdidos. Estamos perdidos. E ali, eles foram para a guerra novamente com a presença de Deus. E chega lá, diz que a matança foi maior, a vergonha foi maior, eles perderam mais ainda. Por quê? Agora vem o fator principal dessa palavra nessa manhã, porque a presença de Deus não se manifestou no povo, ou com o povo, ou contra os filisteus, porque ela estava agora na guerra. Sabe por quê, queridos? Deus não se manifesta quando ele não é o centro, quando ele não é a primazia. A presença de Deus não se manifesta quando a gente só deseja ela, quando a gente está perdendo. A presença de Deus não se manifesta onde não tem honra, onde não tem temor, onde não tem amor. Nós precisamos entender isso para que a presença de Deus se manifeste. Ele tem que ser consultado em nossas decisões. Ele tem que ser a primeira pessoa. Ele tem que ser
a pessoa que nós compartilhamos os nossos segredos, porque é assim que Ele quer nos chamar. Ele disse aos discípulos: eu já não chamo vocês mais de servos, mas chamo vocês de amigo, porque eu tenho contado segredos do reino dos céus, do reino do meu Pai. Você tem que entender que a presença de Deus é tudo para você vencer aqui na terra. Tudo para você ter uma vida conquistando e triunfando aqui na terra. Aleluia! Então, não lembra da presença só quando você precisa. Não vai para a guerra sem a presença, não anda sem a presença. Coloca a presença em primeiro lugar em todas as coisas. Compartilha teus medos, teus anseios, tuas tristezas, teu choro, derrama no altar, fala para Deus onde está doendo, fala com Ele, compartilha coisas boas e mal, mas na presença dEle. Amém? Então, queridos, Deus, Ele ama ser buscado e Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele ama, a presença de Deus ama quando nós se importamos com ela. Quando nós buscamos e cuidamos dela. Nessa manhã, queridos, façam uma aliança com a presença de Deus. Uma aliança não de convenção, mas uma aliança de vida. Eu quero te honrar em todos os momentos, eu quero te agradecer em todos os momentos, eu quero viver para ti em todos os momentos. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia. Amém? Queremos orar nesse momento. Pedimos que a presença de Deus, ela nos testifique, ela nos guarde, ela nos proteja. E que a gente viva com Ele até toda a eternidade. Amém? Vamos juntos orar e agradecer ao Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Senhor, bendito és Tu, Rei do Universo. Obrigado, Senhor, nessa manhã, por todos aqueles que estão recebendo essa oração, por todos aqueles que estão conectados comigo e vão se conectar adiante, Senhor. Quando esse vídeo for compartilhado, quando esse vídeo chegar na casa, no ambiente, nas mãos, através de um celular, através de uma televisão, Senhor, não importa o meio e o veículo que esse vídeo vai chegar, através, Senhor, de um compartilhado dos teus filhos, através da emanação do teu Espírito, mas eu peço, Pai, que essa manhã seja uma manhã de presença de Deus, de guerras vencidas, de momentos difíceis sejam sanados, que colocam um basta hoje, Senhor, em momentos de dores, momentos de morte, momentos difíceis na vida deles. Coloque, Senhor, a Tua mão que é poderosa e retire eles de lugares improváveis, torna eles, Senhor, pessoas prováveis, pessoas que entendem que Tua presença, Senhor, é tudo que eles necessitam. Eu abençoo, Senhor, o dia deles, eu abençoo, Senhor, tudo que eles venham fazer nessa manhã, que seja conduzido pela Tua presença, que o Senhor respalde eles em tudo que eles venham fazer, que eles sejam bem-sucedidos em tudo que eles venham fazer, onde eles chegarem, que a Tua presença invada aquele lugar e pessoas sejam abençoadas, pessoas sejam afetadas pelo Teu amor, pela Tua shalom, a Tua paz. Senhor, abençoe eles no casamento, abençoe eles, Senhor, no cuidado com os filhos, com os pais. Senhor, abençoe eles no trabalho, Senhor, abençoe eles em todos os lugares que o Senhor tem inserido essa pessoa que está recebendo essa oração. Senhor, ensina eles a cuidar do seu corpo, a cuidar do seu espírito, a cuidar da sua alma. Ensina eles, Senhor, que a Tua presença ensine eles a viver de acordo com os Teus preceitos, porque eles serão benditos
e prósperos em todas as coisas, se eles viverem mediante a fé na tua palavra. Então alcance o necessitado nesse momento. Senhor, que o pão de cada dia chegue na mesa daqueles que precisam. Senhor, que a provisão do céu chegue na vida daqueles que precisam, mediante uma unção de Deus. Eu oro agora nesse momento e declaro visitação de anjos que vão prover, visitação de anjos que vão curar, visitação de anjos que vão libertar pessoas que estão em prisão, cativeiro de alma, prisão. Que o anjo do Senhor, aquele que foi retirar Pedro, alcance essas pessoas e retire elas de todas as prisões que por acaso elas estão. Senhor, liberta o teu povo, liberta o povo que crê em teu Filho, em teu nome. Senhor, abençoe eles nesse dia, nessa manhã. Que essa unção que quebra todo jugo, todo jugo colocado oposto de opressão, de pressão, possa agora ser afetada pela unção, em nome de Jesus, pela unção, Senhor, que quebra todo jugo. Afete, abala as estruturas e que essa pessoa seja uma pessoa livre no Senhor, em paz, para viver as tuas promessas aqui na terra e ser um filho e uma filha de governo, um príncipe e uma princesa do Senhor, vivendo aquilo que foi proposto para viver dos céus aqui na terra. Eu abençoo eles nessa manhã, em nome de Jesus. Aleluia. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. E a pôr do sol nós estamos novamente aqui orando por tua vida, declarando a bênção do Senhor. Shalom.